Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal. Já olhou a tabela? Zero surpresa, né? O Palmeiras é o líder, o Flamengo é o vice-líder e tá ali. Uma pequena diferença entre eles, vai ter um grandíssimo confronto, né, em breve, na casa do Palmeiras, que possivelmente naquele momento vai valer a liderança do Campeonato Brasileiro, e todo aquele prognóstico do óbvio vai ser confirmado, né? A briga pelo título vai ser entre os mesmos e os de sempre. Ou assim deveria de ser em todos os anos, né? Então tá aí, Palmeiras e Flamengo. Ambos venceram por 1-0. O Palmeiras teve um clássico com o São Paulo, o Flamengo teve o jogo ali contra o Bahia, mas eles, apesar de algumas semelhanças, elas ficam unicamente até aí, eles trabalham em ecossistemas completamente diferentes. E esses ecossistemas, eles envolvem a análise da imprensa, a expectativa da mídia esportiva que cobre cada clube, o torcedor, a cobrança do torcedor, a cobrança da mídia esportiva, a reação do departamento de futebol de cada clube, né? Tudo que envolve, né? São completamente distintos, completamente diferentes. E um acaba levando mais vantagem sobre o outro, pois o ecossistema de um é um pouco mais tranquilo e é um ecossistema mais validado pela opinião pública do que o outro. As exigências, elas não são a mesma. Falando sobre essa relação da imprensa, até agora eu estava passando pela rede social e a galera estava pegando no pé na postagem do PVC, né, por Paulo Vinícius Coelho, que falou sobre a derrota do Palmeiras para o Bahia por 1-0 e falou sobre a vitória do Flamengo sobre o Bahia por 1-0. E a conotação, vamos dizer assim, da matéria era diferente, que estava acabando exaltando ali mais o jogo do Palmeiras e tinha um olhar mais crítico na vitória do Flamengo, apesar do Flamengo ter vencido do Palmeiras. E aí aquela reação ela é imediata, né, sobre a diferença, né, e acaba circulando, viraliza aquilo tudo que vocês sabem. É evidente que existe uma exigência muito maior com o Flamengo do que com o Palmeiras. É aquilo que a gente cansa de falar sobre o bônus e o ônus. Quando você pega o Flamengo e o Palmeiras, por mais que o Palmeiras seja um time que estava brigando até ontem pelo tricampeonato brasileiro, o Palmeiras é o time que está conseguindo muitos títulos, está passando, mas o Flamengo tem mais exigência, né? O que não traduz até em títulos nacionais, né? Quando a gente vê, por exemplo, o Campeonato Brasileiro agora. Mas existe. E o Flamengo tem exigência do vencer, do jogar bem e até do jogar bonito. Por que eu falo isso? Normalmente, quando a gente fala sobre futebol, eu vejo uma confusão bem grande entre jogar bem e jogar bonito. Se associa a jogar bem e jogar bonito a mesma coisa. Dá pra você jogar bem, mas o jogo não ser bonito. Até porque a beleza do jogo ela é extremamente subjetiva, né, rapaziada? Agora, o jogar bem é nítido, né? Você identifica qual é a estratégia, você percebe que aquilo ali está sendo muito bem executado, muito bem aplicado, é jogar bem. Mas normalmente a gente fala assim, pô, o time jogou bem. Normalmente o time jogou bem quando já entra, né, uma questão ali um pouco mais, né, visual, fala, pô, tá bonito de ver. E o jogar mal é o jogar feio. Não tem mais ou menos isso? Pô, jogou mal, tá jogando feio. Não tem mais, por exemplo, o Palmeiras é um time que é visto por jogar mal. Normalmente o Palmeiras joga feio, é diferente. Porque dentro da ideia, eles jogam bem, cara. A ideia é aquela, né? Normalmente é isso, um pouco desse estereótipo, né, do jogo. E aí o Flamengo tem isso, né? O Palmeiras não tem tanto. Ele tem como qualquer outro time grande tem, mas ele não tem tanto. Por exemplo, talvez o São Paulo tenha mais exigência sobre a plástica do jogo do que o próprio Palmeiras. E o São Paulo lá todo remendado, dia, aquela confusão toda. Mas o Palmeiras não. Isso também parte de dentro para fora. O Abel Ferreira, ele constrói toda a sua narrativa em torno do Palmeiras e todos aqueles, né, o mundo externo a esse ecossistema, como nós estamos todos contra eles. Em parênteses, o Felipe Luiz está indo para um caminho semelhante, tá? Está indo para um caminho semelhante. Vamos observar. Então, o Abel, ele cria essa blindagem que tá todo mundo ali contra, e eles vão naquela famosa,
na força, na vontade, derrotando todo mundo. Não extrai tanta essa exigência sabe? Isso, inclusive, da própria mídia palmeirense. E o que eu vou aqui segmentar como mídia palmeirense e mídia flamenguista? Não necessariamente o jornalista que torce para o clube. Eu vou dizer o jornalista que acompanha o clube. Tá? Não necessariamente é o torcedor, porque existem perfis na internet de torcedor, e aí também, né, trabalha como mídia, e também existe o cara que trabalha como mídia, mas não necessariamente ele é torcedor. Mas vamos colocar todo mundo, né, praticamente no mesmo grupo. Ah, tu fala, acompanha, setorista, então você é a mídia do tal clube, beleza? E a mídia do Palmeiras, ela vai só até certa página para exigir sobre o futebol do Palmeiras, porque o Abel cria essa atmosfera, uma atmosfera bem benéfica ao clube, porque maqueia algumas limitações, né? E ainda com isso consegue conquistar as vitórias, pô, tá tudo muito bem validado. No lado do Flamengo, não. E o próprio Flamengo, ele alimenta algumas expectativas, como por exemplo, dificilmente não passa por um treinador precisar falar, porque ele é perguntado, sobre jogar bem, plástica do jogo, referências passadas, tudo isso que vai se criando, entra no mundo, o ecossistema do Flamengo, ele tem muito mais essa do prazer do jogo. E aí isso vai se alimentando, e aí cria expectativa, e aí quando não acontece, né, ali já tem já tem um estopim. No lado do Palmeiras, não tem. A gente não precisa pegar, são clubes centenários, e que passaram durante todos esses, né, mais de 100 anos cada um deles, por momentos diferentes. A gente não precisa passar pela academia do Palmeiras, a gente não precisa passar pelo Palmeiras da Parmalat, a gente não precisa passar pelo Flamengo dos anos 80, a gente não precisa passar pelo Flamengo da Era Zico. Vamos fazer um recorte muito recente. Vamos pegar então o de 2019, que é quando o Flamengo até consegue atingir, né, a disputa dos títulos. Se você pega o Flamengo do ponto de 2019 para cá, e se você pega o Palmeiras do ponto de 2019 para cá, o ponto do Palmeiras ele é praticamente do Abel Ferreira, né? É a era Abel Ferreira, extremamente vencedora, mas que não tem uma referência de aquele time do Palmeiras jogando bola, não tem. E o do Flamengo, a era Jorge Jesus pra cá, que acontece no segundo semestre de 2019, ela é extremamente pequena, muito pequena, mas só que ela tem uma marca, né, sobre o jogo, né? Caraca! Por exemplo, é muito engraçado quando a gente fala sobre o jogo do Jorge Jesus, a passagem dele pro Jorge Jesus do Flamengo, porque conforme as coisas vão, isso é histórico, né, cara? Conforme ele vai se distanciando, vai tendo um filtro ainda maior. Gente, parece que o Flamengo não jogava mal. O Flamengo jogava um monte de jogo, o Flamengo jogava mal pra caramba, mal pra caramba. Tem um monte de jogo que era feio pra dedéu, pô, era feio pra dedéu. Mas é natural, isso acontece, né? Quando algo é muito grandioso, vai se passando o tempo, a gente vai minimizando até esquecer e vai filtrando mesmo, de fato. Vira um resumo só de coisas positivas, natural. Isso acontece. E, cara, virou a referência, né, desse perfil. Então o Flamengo veio desde então com aquela exigência de, pô, vamos jogar, tal, não sei o quê. Beleza. O do Palmeiras não tem isso. O do Palmeiras não tem isso. Então são ecossistemas completamente diferentes. E o do Flamengo e o do Palmeiras, eles se retroalimentam. Né? Como todo ecossistema, ele vai se retroalimentando. Só que o do Flamengo ele é extremamente nocivo ao Flamengo. É extremamente nocivo. Passa individualmente pelos jogadores e passa coletivamente pela equipe. Se o Vitor Roque fosse jogador do Flamengo e tivesse essa sprint de largada, como ele teve no Palmeiras, no Flamengo, passando mais de 10 jogos sem marcar gols, cara, pra aquele cara ia estar já... O Vitor Roque tinha uma pressão, mas é uma pressão mais dosada. Ela é diferente. Ela é muito mais externa e com uma blindagem interna. O do Flamengo não. Porque o do Flamengo, o jogador, ele faz isso, já se trabalha com o que ele faz aqui. Isso parte até da mídia mesmo, aqui. O Felipe Luiz está aqui, já coloca o Felipe Luiz aqui. Tudo isso vai gerando a tal da expectativa. E que em nenhum momento essa expectativa, ela pode, de uma certa forma, conflitar com a frustração de quem está esperando. Então tá sempre, é tudo muito, muito exagerado, pro bem e pro mal. Agora o Felipe Luiz tem mostrado uma certa insatisfação do exagero pro mal, em aspas, negativo. Mas em outrora ele não se incomodava quando o exagero era lá em cima. A gente não via ele falando, não, gente, não é assim, não, eu não sou técnico pra seleção, a seleção... Mas agora tá incomodando ele, porque tá vindo uma crítica, né, mas porque de fato é tudo muito, mas muito exagerado. Aí contribui pro Flamengo ser um time mais instável e o Palmeiras seguir naquela estabilidade de todos contra nós. Né?
e eles estão ali brigando. Eles brigam lá nos títulos, eles já estão pegando ali os posicionamentos deles ali na tabela, as coisas vão entrando dentro da normalidade, mas é muito engraçado, né? Como um reage e como o outro reage. E a mídia reage. Como a mídia de um reage e como a mídia do outro acaba reagindo. E a aceitação do torcedor, né? Do torcedor do Flamengo. Porque, afinal de contas, a mídia, ela reage. Quem age é o torcedor. Quem reage é a mídia. Hoje, a mídia em geral, ela só produz em linhas gerais, evidente, aquilo que o torcedor quer. Se a mídia do Flamengo, ela é exigente, se ela porque eles acabam meio que reverberando o que o torcedor fala para ele ganhar a audiência do torcedor do Flamengo. Então é mais ou menos isso que acaba acontecendo, né? Fortalece a narrativa que a sua audiência quer. E a torcida do Flamengo tem uma inspiração passada e que aplica sempre no presente. É curioso, né? A mudança dos... É bem curioso mesmo. Um grande abraço, tamo junto, a gente vai se vendo. Valeu.